mostrar duas coisas. Primeiro, a denúncia e o pedido de extradição contra o ex-assessor de Moraes, que é a fonte da Vaza Toga, e por que essa perseguição é absurda, é abusiva. E segundo, se prepare, porque eu vou te mostrar como e por que o Moraes está prestes a passar mais um vexame internacional. Bora então aqui direto ao ponto com essa notícia aqui, ó. Dá uma olhadinha aí. A PGR, claramente agindo no interesse de Alexandre de Moraes, acabou de denunciar o ex-assessor do ministro Eduardo Tagliaferro por 4 crimes. Quais são eles, Eltan? Violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Gente, esses crimes aí viraram tipo pedra, que eles têm lá um monte de pedra para atacar em cima dos adversários, os inimigos. Mas o que a PGR alegou, Deltan? Horas. O Tagliaferro, ele foi quem vazou aquelas mensagens do gabinete do Alexandre de Moraes que foram publicadas pela imprensa na série conhecida como Vaza Toga e que gerou o maior escândalo judicial da história do Brasil e do Supremo, com abusos atrás de abusos comprovados do ministro Alexandre de Moraes e dos seus assessores. Gente, coisa digna dos piores filmes de terror. E, note-se de passagem, coisa que resta impune, que não foi investigada e que não foi punida, mesmo as mensagens sendo legais. Não é um vazamento ilegal de mensagem, é um reportante, um whistleblower, alguém que sopra o apito, vai lá, denuncia os abusos e ilegalidades, e isso é claro que tinha que ter sido investigado. Ah, mas não, né? Eles são muito poderosos para isso. E aí, logo antes dessa denúncia contra o Tagliaferro, como se fosse um sinal até para que a denúncia viesse, Alexandre de Moraes pediu a extradição do Tagliaferro, ou seja, pediu que ele seja preso no exterior e trazido para o Brasil. E olha, lembra da Vaza Toga? Lembra de todas as ilegalidades, aqueles relatórios fraudulentos, o uso e a sua criatividade? Se você ficou tão horrorizado quanto eu com o que a Vaza Toga revelou, então senta o dedo no like e presta atenção, porque a denúncia e a extradição contra o Tagliaferro são duas das coisas mais maléficas, absurdas e ilegais que a PGR e o Moraes já fizeram até hoje. Por quê, Deltan? Porque basta lembrar o que aconteceu, gente. Qualquer sombra aí de perseguição contra alguém que denunciou os abusos não é mera coincidência. Vamos lembrar que o Eduardo Tagliaferro ele foi assessor do Alexandre de Moraes até 2023. Ele era chefe do órgão de combate à desinformação do TSE. Se o Tagliaferro trabalhou com o Alexandre de Moraes até 2023, como um dos seus assessores mais próximos, como é possível que a PGR denuncie o Tagliaferro por abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Me conta. Só se a PGR estiver dizendo agora que o líder do golpe é Alexandre de Moraes. Aí faria sentido, porque até 2023 o que o Tagliaferro fazia, gente, era receber e executar as ordens diretas do Alexandre de Moraes. Ele atuava inclusive coletando provas e evidências contra a direita, contra o bolsonarismo, contra os réus do 8 de janeiro. Então, como assim a abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Gente, não faz sentido nenhum. É puro lawfare, é pura perseguição política, é uso do direito como vingança contra quem trouxe à tona as ilegalidades que aconteciam dentro do gabinete do ministro. Mas ele não tem prerrogativa de foro. Mas se Alexandre de Moraes está processando isso, é porque Alexandre de Moraes seria vítima dos vazamentos. E ele jamais poderia atuar nessa investigação nesse caso. Mas ele não pode ser punido, o Tagliaferro, por crime de violação de sigilo funcional, porque o que ele fez é denunciar ilegalidades. Ele é um autêntico whistleblower, um soprador de apitos, um reportante de crimes. E você não pode punir quem denuncia ilegalidades cometidas pelo Estado. Olha o que a lei diz. A lei é clara, mas claro que você tem que também fingir que a lei ainda importa no Brasil. Olha aí, artigo 4º-C dessa lei que é a 13.608. Além das medidas de proteção previstas na Lei 9.807, que é a Lei de Proteção a Testemunhas, será assegurada ao informante proteção contra ações e omissões praticadas em retaliação ao exercício do direito de relatar. Ou seja, existe um direito de relatar os crimes com que você toma contato dentro da administração pública. Se Tagliaferro entrou em contato com crimes e ilegalidades, como entrou, e ele trouxe isso à tona, ele tem direito de relatar isso. E aí, esse artigo da lei proíbe, ou seja, protege o informante de ações ou omissões praticadas em retaliação, protege ele contra a vingança, tais como demissão arbitrária, alteração injustificada de funções ou atribuições, imposição de sanções, ou seja, ele não pode ser punido, o Tagliaferro, agora por crimes,
porque ele relatou fatos que são em tese ilícitos, são em tese criminosos, são ilegalidades dentro do gabinete do Moraes. Ele não pode estar sujeito a sanções, a lei é clara. Ele ainda é protegido, inclusive, de prejuízos remuneratórios ou materiais de qualquer espécie. Ele é protegido ainda, então, desses prejuízos, da retirada de benefícios diretos ou indiretos, da negativa de fornecimento de referências profissionais positivas. E presta atenção agora, gente. A prática de vingança, de ações ou omissões de retaliação ao informante, presta atenção, vai configurar falta disciplinar grave e vai sujeitar o agente à demissão a bem do serviço público. Ou seja, a perseguição contra o Tagliaferro deveria sujeitar Moraes e o PGR à demissão se eles não fossem aí juiz e promotor. Claro que juiz e promotor têm proteções especiais, mas olha o grau de gravidade do que eles estão fazendo. Se é um servidor público que pratica perseguição contra outro porque o outro reportou crimes, esse servidor que persegue está sujeito à demissão. Moraes e PGR mereciam, pela letra da lei, ser demitidos. Mas você acha que isso vai acontecer? Conta aí pra mim nos comentários. O que a gente tá vendo, gente, é a subversão total da Constituição, da lei, da moralidade. O que a gente tá vendo aqui nesse caso agora é uma nova perseguição como aquela que aconteceu contra os réus 8 de janeiro. Como a que aconteceu contra os Mantovanes, a família Mantovani. Como aquela que acontece contra quem ousa se erguer, contra o regime censor em que a gente vive. Aliás, é a mesma perseguição que acontece contra quem combate a corrupção no Brasil. E agora vão destruir mais uma vida, de mais uma família. Mas eu quero te trazer agora um alento, um pouco de esperança em relação a isso, que não vem do Brasil, uma esperança que vem do exterior. E eu quero te dizer que o ministro Alexandre de Moraes ele está prestes a adicionar uma nova vergonha internacional para sua coleção. Você lembra quais são todas elas? Vamos contar? O Moraes ele teve o seu pedido de extradição do Alan dos Santos negado pelos Estados Unidos. 1. Ele teve também o pedido de extradição do Oswaldo Eustáquio negado pela Espanha. 2. Ele teve os pedidos de inclusão do Alan dos Santos na difusão vermelha da Interpol negados. 3. Ele teve também os pedidos de inclusão do Oswaldo Eustáquio na difusão vermelha da Interpol negados. Esse é o 4. Teve ainda o visto americano cassado e está proibido de entrar nos Estados Unidos. 5 e 6. Ele foi ainda sancionado com a lei Magnitsky. 7. E se a gente for contar quantas vezes que o governo americano ou a embaixada americana aqui no Brasil detona o Alexandre de Moraes por semana, gente, aí com certeza a lista vai passar de 20 vergonhas internacionais. Pois bem, Moraes está prestes agora a passar mais uma nova vergonha internacional. Sabe por quê? Dá uma olhadinha aqui nessa análise do procurador da República, Vladimir Aras, procurador regional da República. Ele é especialista em direito internacional, é um dos maiores conhecedores dessa área do país e inclusive já trabalhou na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Olha só o que ele disse lá no X sobre o pedido de extradição do Tagliaferro que o Moraes mandou para a Itália. Olha aqui, ó. Antes de pedir a extradição de pessoas acusadas de vazamentos de dados sigilosos, as autoridades do Estado requerente devem averiguar se tal conduta pode ser considerada como sendo a de um whistleblower, ou seja, de um reportante ou denunciante ou informante ou alertador. Segue aqui. Na minha opinião, como professor de Direito Internacional, em regra, se uma pessoa procurada no exterior for enquadrada como reportante pelas autoridades competentes, não deve ela se sujeitar à extradição. Isso deve acontecer sempre que as revelações feitas pelo denunciante representarem a livre expressão de pensamento em nome da proteção do interesse público relevante. Esses elementos identificam um whistleblower, conforme a jurisprudência dos tribunais de direitos humanos. E ele cita uma série de casos internacionais aqui que se reconheceu a defesa e a importância de se defender a figura do reportante do bem aí, do whistleblower. Essa é a realidade. Então, gente, isso é exatamente o que está acontecendo aqui no Brasil. Esse aqui que a gente está vendo, esse pedido de extradição, essa denúncia, é mais um abuso gigantesco do Alexandre de Moraes, que está perseguindo um whistleblower que é protegido contra a extradição por normas e convenções internacionais. E mais, está fazendo isso, essa perseguição, no foro que não é o competente, porque ele não tem foro privilegiado, estão fazendo no Supremo Tribunal Federal, e quando o próprio Alexandre de Moraes é impedido de julgar esse caso, porque é ele que teve suas ilegalidades acusadas, denunciadas pelo reportante. Então é uma ilegalidade atrás da outra. E tudo indica que Moraes aqui vai passar mais um grande vexame internacional, vai tomar uma porta na cara porque ele não vai ser extraditado. Escrevam aí. E se você acha isso tudo tão grave quanto eu achei, tão indignante quanto eu achei, me conta aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.